Muito bem. Então vamos juntos estar nesse propósito, né? Podendo abençoar as famílias, porque Deus ele tem um projeto maravilhoso sobre as famílias e Deus quer que nós possamos verdadeiramente ter famílias fortes, famílias unidas. Esse ano agora de 2026, nós temos orado, buscado e pedido ao Senhor, Senhor, nos dá um direcionamento. Eu todo ano que vai passando, eu peço ao Senhor, Senhor, me direciona. O que o Senhor quer para a tua igreja esse ano? E esse ano o Senhor disse assim, olha, esse ano é ano da unidade da igreja. Nós precisamos estar unidos. Como falamos no domingo passado, unidade não é uniformidade, é diferente. Porque imaginem aí, todos nós estamos com trajes diferentes. Mas embora não haja uniformidade, tem que haver unidade na casa de Deus. Unidade em todos os aspectos. E aí o Espírito Santo disse, olha, você vai começar uma série de estudos para que a igreja esteja unida na doutrina. Nós precisamos ter uma doutrina firme. Nós precisamos ter uma doutrina forte. Por quê? Porque os dias são maus. E aí vem alguém falando uma coisa e você se encanta com aquilo que é falado, mas você não vai na palavra. Essa igreja é bíblica e nós precisamos analisar a palavra. E não foi por acaso que Deus me levou a poder iniciar esse ano com os Gálatas, porque não sei se você sabe, mas o Novo Testamento, como o Antigo, ele não foi escrito cronologicamente. Mas Gálatas, apesar de estar depois de Coríntios, foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. E isso nós vamos estar lendo agora, aliás, analisando um pouco nesse tempo que nós vamos ter, para poder realmente poder entender o propósito que Deus tem para nós como igreja. Então, nós precisamos entender que Deus quer nos conduzir como igreja a compreender a mensagem que Ele tem para nós nesse tempo. Às vezes você diz, mas isso foi lá atrás. Foi para a igreja na Galácia, inclusive a única carta que Paulo não direciona a uma igreja só é esta. Porque a Galácia não é uma cidade, Galácia é uma região. E que tem um pouco parecido com a Galícia, né? Mas é uma região. Então Paulo lá funda 4 igrejas nessa região da Galácia. E ele começa essa primeira viagem missionária de Paulo. E Paulo então funda essas 4 igrejas, né? Mas nós vamos ver um pouco sobre aquilo que Deus ele fez naquele lugar e como estava essa igreja avançando. E nós precisamos fundamentar a verdade da palavra para a unidade do corpo de Cristo, desafiando cada um de nós a viver em comunidade de forma consciente, madura e com bom testemunho para esse mundo que tanto carece de um bom testemunho. Porque uma coisa é a gente estar aqui no domingo, né, com aquela carinha de anjo, mas de segunda a sábado não é a mesma coisa. Deus não quer uma igreja assim. Deus quer uma igreja que viva as verdades do reino, de domingo a domingo. Então, estão prontos? Apertem os cintos. A igreja da Galácia, então, ela foi fundada por Paulo na província romana da Anatólia. Hoje, atualmente, é a Turquia, certo? Atualmente é a Turquia. E enfrentou uma grave crise doutrinária. É uma igreja que enfrentou, apesar de ter sido fundamentada no ensino dos apóstolos, mas começou a receber muitas informações que causou uma crise doutrinária. Então, alguns começaram a receber ensinos que não eram ensinos bíblicos. E, então, geralmente forçavam as pessoas a seguir algumas práticas que não eram umas práticas que realmente Jesus ele ensinou aqui na Terra. É interessante porque muitas vezes nós, como seres humanos, achamos que precisamos sempre de alguma coisa a mais. E sabe o que isso significa? Quando eu não entendo a suficiência da cruz, eu preciso
andar de joelhos até Santiago de Compostela. Quando eu não entendo a suficiência do sacrifício da cruz, eu preciso, então, fazer uma coisa mais. Não há mais o que fazer. O sacrifício de Cristo na cruz, ele pagou tudo. Quando eu digo, não, você tem que se portar assim, porque a lei diz assim, eu estou desprezando o sacrifício de Cristo. Ele é suficiente. E Paulo estava combatendo isso. Por quê? Porque os cristãos daquela época, eles começaram, inclusive, há o contexto da época, em Atos 15 você vai ver isso, há um concílio de Jerusalém. E esse concílio fala justamente sobre isso, porque os judeus estavam obrigando os gentios a se circuncidarem. Era uma prática judaica. E os judeus, eles faziam isso porque eles tinham nascido judeus e estavam na lei dos judeus. Mas não era uma obrigação para o povo gentio. Hoje aqui eu acredito que não tem ninguém judeu. Todos somos gentios, cristãos, renovados pelo Espírito, nascidos em Cristo. Então, Paulo está dizendo isso, olha, nada disso, essas são práticas da lei. Quando Cristo veio para cumprir a lei na cruz, ele carregou sobre si. Por quê? Porque nenhum de nós é capaz de cumprir a lei plena como Jesus Cristo a cumpriu. Isso é colocar um peso em cima das pessoas. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você caminhe livremente, sabendo que Cristo já pagou o preço. O sacrifício já foi pago. Tetelestai. Jesus disse, está consumado, está pago. Você não tem que fazer uma circuncisão humana. Você não tem que fazer nada para receber a salvação. A sua salvação foi conquistada na cruz do Calvário. É interessante porque, em meio a toda essa circunstância, nós precisamos entender o contexto em que essa região estava. E a região ela se divide em duas partes. A parte da Galácia do Norte e a da Galácia do Sul. Interessante é que uma dessas partes era influenciada muito pela cultura celta. E quando eu estava estudando sobre isso, nós estamos numa região que é de grande influência da cultura celta. E nós precisamos ter muito cuidado. Por quê? Porque a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra hostes e potestades. E nós precisamos entender que é além do natural. E o espiritual é muito profundo e forte. E se nós não atentarmos a isso, nós vamos dar socos no ar ou nas pessoas, que não é isso que Deus quer. Deus quer que você entenda. Aqui, no reino espiritual, quem manda é o Senhor. E Ele já venceu. Ele já venceu. A nossa parte é o quê? O conhecimento. O nosso fundamento tem que estar em Cristo. Então, a Galácia também é uma província romana. E ela justamente se tornou essa província romana. E justamente Paulo ele vai fundar as igrejas nas 4 cidades principais. Antioquia, Derbe, Icônio e Listra. São 4 cidades que Paulo funda as igrejas. São essas 4 igrejas que Paulo escreve essa carta. E ele, então, escreve essa carta para poder contrarrestar essas falsas doutrinas que estavam se levantando contra essas igrejas. Então, durante a primeira viagem missionária, mais ou menos em torno de 46, no ano 46 depois de Cristo, Paulo então estabeleceu essas comunidades cristãs. Inclusive, quando ele estava em Listra, não sei se vocês lembram, ele foi apedrejado, quase morto, e ele é retirado quase morto. E
em meio a tudo isso, a todo esse contexto, ele funda essas igrejas. E essas igrejas, então, elas são fundadas na Galácia. É interessante porque quando nós vemos que as questões dentro da igreja, elas começam a dividir a igreja, é uma influência maligna. Toda divisão parte do maligno. Por isso eu preciso estar atento. Atento ao quê? Nós, como Igreja de Cristo, temos um fundamento que nos une. E esse fundamento está na pedra angular, que é Jesus Cristo. O que passar disso não tem. Cristo é a pedra angular. Eu não posso ficar caçando, né, no bom sentido, caçando outros fundamentos. O único fundamento tem que estar na palavra. A carta, então, como falei anteriormente, ela foi escrita provavelmente por volta do ano 49 ou 55, nesse período, sendo possivelmente um dos escritos mais antigos de Paulo, como nós falamos, quase que a primeira carta que ele escreve para igrejas, para as igrejas. E é fundamental entender que essa carta tem como seu tema central a liberdade cristã contra o legalismo e o tradicionalismo religioso. É interessante porque quando a gente quer se apegar à lei ou às tradições, a gente começa a virar radical. E esse radicalismo, esse tradicionalismo, nos afasta da cruz. Porque nem você nem eu, repito, podemos cumprir a lei na sua totalidade. Porque se eu digo, não, eu cumpro a lei, eu estou dizendo, então o sacrifício de Cristo não valeu de nada. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, amados. E eu vou ler a carta. Vamos ler juntos, na verdade, a carta, para que a gente possa entender. Paulo, Gálatas capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e de todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, da parte do nosso Deus e nosso Pai, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Agora começa. Paulo vai começar a discorrer aqui, a falar, a discursar sobre o tema dessa carta. Estou muito surpreso. Olha o que ele disse. Em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho. É interessante porque ele disse, olha, eu estou bastante surpreso porque eu sei o evangelho que eu preguei a vocês. E estou surpreso porque vocês estão passando para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. É interessante, isso é muito forte. É forte porque ele está dizendo, olha, mesmo que venha um anjo do céu, mas pregue um evangelho que é diferente ao que eu preguei, ao que está em Cristo, esse aí pode desprezar, porque não é verdade. E é por isso que nós, como igreja, precisamos estar preparados. Porque a palavra diz que nós devemos estar realmente fundamentados na palavra, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrinas. Precisamos estar preparados. Como já dizemos, verso 9, e agora repito,
Se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Anátema é uma palavra usada não apenas para ser amaldiçoado, mas também em outros contextos, como esse também é rejeitado, certo? Então, ele está dizendo, se alguém vem com essa conversa, rejeite. Não ouça, não dê ouvidos. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Aqui Paulo está fundamentando o seu apostolado. Por quê? Porque no meio daquelas pessoas que estavam pregando essa deturpação do evangelho, eles estavam questionando. Mas, olha, Pedro, Tiago, João, eles sim, caminharam com Jesus. Mas Paulo? E aí Paulo está dizendo que, lembram que Paulo foi para passar alguns anos fora, na Arábia? Atos vai falar isso. Ele está aqui dizendo, olha, 3 anos justamente, esse tempo eu estive recebendo o Evangelho diretamente de Jesus Cristo. Os mesmos 3 anos que os apóstolos passaram com Jesus Cristo, Paulo passou, só que Jesus Cristo não estava mais em pessoa, mas ele estava no Espírito Santo, ministrando a Paulo, dizendo, você está sendo separado para uma obra. Verso 13, porque vocês ouviram qual foi, no passado, o meu modo de agir. Ele está agora dizendo, olha, no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Ele está dizendo, olha, eu fui fariseu, eu fui zeloso, eu fui perseguidor, eu sou judeu. Então, eu sei muito mais do que vocês estão falando. Mas, verso 15, quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, ou seja, Pedro, e fiquei 15 dias com ele. Eu não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que eu estou escrevendo a vocês, afirmo, diante de Deus, que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília, ou da Cilícia, perdão, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judeia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Paulo está apresentando suas credenciais e dizendo, olha, eu persegui a igreja. Eu era judeu, ou sou judeu, na verdade, ele disse. Eu fui criado e orientado aos pés de Gamaliel. A escola de Gamaliel era como se fosse aqui no mundo Harvard da era. Então ele tinha feito um PhD nas leis. Ele era altamente conhecedor das leis. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, ele entendeu: nenhuma dessas leis, ela pode me salvar, a não ser Jesus Cristo. Capítulo 2.
14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Veja bem, Cristo ele veio para quê? Para nos libertar do peso do pecado. Mas muitas vezes o legalismo e a religiosidade querem nos escravizar para que a gente siga escravo das leis. Não é isso que Deus tem. Deus não quer isso para nós. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio, Pedro, a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. O que aqui Paulo está dizendo? Olha, Pedro entendeu, mas quando ele se viu pressionado pelos ensinos, ele se afastou. E por isso eu tive que repreender Pedro. Paulo repreendeu Pedro. E houve essa conversa entre eles. Verso 12. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se. E, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. Verso 13. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viver como judeus? Muitas vezes, a gente vai se deixando envolver por algumas práticas e realmente, se não tivermos a nossa fé fundamentada na palavra e em Cristo, a gente vai achar, não, é muito bonito fazer essa prática, celebrar essa festa, guardar aquilo, fazer. Você pode entender e fazer isso, mas isso não vai salvar você. Não há salvação além de Jesus Cristo. Verso 15 diz: nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os judeus, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado.
Não é por obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse assim, então qualquer obra que eu fizer já me garantiu, ou já me garantizou a salvação. Não é por obras, não é por coisas que nós possamos fazer. Nada do que você e eu possamos fazer vai nos salvar. Nada. Precisamos compreender isso. Verso 17: mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo algum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, se eu anular a graça de Deus, se eu achar que é pela minha performance, que é pelo que eu cumpro, que é pelo que eu devo fazer, eu anulo o sacrifício de Cristo na cruz. Porque nenhum de nós somos capazes de cumprir 0,01% da lei. Não sei se você é capaz, mas eu vou dizer a você, não sou capaz. É trazer sobre você um peso de dizer, olha, Otávio, tu tem que orar mais, meu filho. Porque eu oro mais. Porque eu me levanto de madrugada. Ora mais. Por isso que você não atende, as suas respostas não são atendidas. Eu não vou colocar jamais um peso sobre alguém. Eu vou dizer, vamos orar juntos. Porque não merecemos nada. Mas pela graça que o Senhor quiser lhe dar, Ele vai dar. Nesses capítulos 1º e 2º de Gálatas, Paulo está fundamentando a obra de Cristo e também dando uma carteirada, né? Eu sou apóstolo. Vocês não reconhecem, mas eu sou apóstolo. Naquela época, o último dos apóstolos foi ele, na verdade, que foi chamado. Hoje tem alguns que se intitulam apóstolos, mas o apostolado acabou ali. Talvez você não... Sabe por que muitas vezes a gente começa a buscar cargos e mais cargos? Porque justamente lá fora, quanto mais você for visto com uma maior autoridade, entre aspas, você vai achar melhor. Jesus, ele não quer que você se revista de um cargo. Ele quer que você se revista da pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o quê? Servo. Eu quero ser servo. Eu quero ser filho. Eu quero ser o menor de todos. É fundamental entender isso, amados. Agora entramos no capítulo 3 e diz assim: ó Gálatas insensatos. Deus nos livre, amados, de chegar o tempo em que o Senhor venha e diga assim, ó igreja ágape insensata. Deus nos livre. E por isso eu preciso ensinar a igreja. Para que não venha o tempo em que sejamos achados insensatos. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
Quem foi que deu o Espírito a vocês? As obras da lei? Não porque domingo estou lá. Não porque faço isso. Não porque faço aquilo. Não. É pela fé. A salvação é de graça através da fé. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Ou o que ele está dizendo? Vocês já foram libertos pelo Espírito. Por que você fica caçando dogmas, ritos, rituais? Não. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão? Aqueles que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aí ele vai começar agora, a partir do verso 6, a dar o exemplo de Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Veja bem, Abraão está antes da lei. Certo? Abraão é antes da lei. Saibam que, portanto, os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Em outras palavras, todos nós, porque nenhum de nós é capaz de cumprir, como falei, 0,01% da lei. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só. E ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, porque a lei foi estabelecida em Moisés 430 anos depois de Abraão. Então a gente não se baseia na lei. Claro, a lei é boa porque ela nos dá diretrizes, mas nós nos baseamos em princípios. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa. Mas se foi pela promessa, Deus a concedeu gratuitamente, que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio dos anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas de Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? Ele vai discorrer e dizer: olha, comece a entender aqui. De modo nenhum a lei é contrária às promessas de Deus. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei.
Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para que a fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Ou seja, ele está dizendo, a lei ela foi estabelecida para que não houvesse transgressão. Mas quando Cristo veio, essa lei agora, ela é não mais cumprida por nós, mas Cristo a cumpriu. E em Cristo a gente vive. Não vivemos mais baseados na lei, mas agora vivemos baseados em Cristo. Me perdi aqui, estava em qual? 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa filiação, ela não é de acordo com a lei. A nossa filiação, ela não é de acordo com linhagem. A nossa filiação é de acordo com fé. Verso 27, por favor, Márcio. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Capítulo 4 vai entrar então sobre justamente falando dessa nossa filiação. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos de Deus, enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? É como, eu não posso dizer isso porque eu nasci num lar cristão, mas é como se você, que antigamente era de uma religião que tornava peso a você, que você tinha que fazer práticas e rituais, você agora recebeu Cristo, mas aos poucos começou novamente a praticar esses rituais. Ele está falando isso, olha, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Por que você volta às práticas, às velhas práticas? Por que você volta àquilo que você sabe que não te aproxima de Deus, de verdade? Apenas são legalismos, é lei. Guardar dias, e meses, e tempos, e anos. Receio a vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Não são os dias, não são os meses, não é nada que você possa fazer. Verso 12, irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque eu também sou como vós. Nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em enfermidade da carne,
É interessante porque quando ele fala isso, é porque quando ele esteve lá na região da Galácia, ele ficou doente. Alguns historiadores vão falar que ele contraiu malária. E não rejeitaste nem desprezaste isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os vossos olhos e nos dares. Interessante porque, como falei, ele teve essa enfermidade e afetou a visão de Paulo. E as igrejas estavam tão juntas, estavam tão compenetradas com Paulo, que alguns diziam, eu te dou os meus olhos. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Eles têm zelo por nós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vos tenhais zelo por eles. E bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo ao vosso respeito. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei e não ouvis vós a lei. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se estende por alegoria, porque essas são as 2 alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, quem é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os filhos da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era o segundo o Espírito? Assim diz também agora. Mas, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Ele está dizendo, olha, vocês, nós somos herdeiros. Por que quereis viver como escravos? Viva a liberdade, desfrute a liberdade. Verso capítulo 5 agora, ele vai entrar em outra parte da mensagem. Estamos lendo tudo, porque vamos, nos próximos domingos, estar esmiuçando um pouco. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Verso 2. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu estou dizendo a você, não precisa você fazer isso. Agora, se você quiser viver debaixo da lei, tem cuidado, porque você precisa se submeter a toda a lei. E aqui, nessa terra, não tem ninguém capaz de cumprir a lei. Verso 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído.
Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu? Para que não obedeçais à verdade, esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, e nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido? Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. E aí ele vai começar a dizer, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Ele vai agora começar a discorrer sobre a carne, sobre a natureza da carne e os frutos do Espírito. Mas se vós sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Quando nós começamos a querer fazer prevalecer a lei na nossa vida, vamos colher. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede que com grandes letras vos escrevi por minha mão.
Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidaram guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Vamos ver nessas semanas, amados, essa carta. A primeira mensagem vai ser um só evangelho e um só povo. Nós não podemos andar procurando. Tinha uma frase que nós falávamos no Nordeste, a gente às vezes procura sarna para se coçar, né? Temos uma verdade na palavra. Somos um na palavra. Não podemos andar sendo levados por vento de doutrinas, porque vem aqui, Júnior, é o seguinte, faz aquilo que vai ser, você vai ficar bem, salvo, sua família. Basta seguir Jesus. Não podemos viver caçando tantas coisas que nos afastam daquilo que é a essência do Evangelho. Há uma essência no Evangelho. Por isso que Paulo vai dizer, por que vocês procuram outro Evangelho? Por acaso, a cruz não é suficiente? A cruz, ela é suficiente para nós. Daqui a pouco eu vou dizer, não, você vai, na quarta-feira, se você não vir, você não vai prosperar. Negativo. Você vem se quer. Agora, tudo que o homem semear, isso colherá. Seja coisas boas ou não. Na minha caminhada, amados, eu tenho 47 e vou para 48 anos. Eu tenho procurado semear coisas boas. É lógico que as lutas vêm. Vamos ter lutas. Vamos ter situações difíceis na vida. Mas como é bom você caminhar com a consciência tranquila, com a consciência livre, desimpedida. Porque apesar das lutas, quantas vezes eu já fui, induzido, tentado ser induzido. Uma vez me lembro que algumas famílias da liderança de uma igreja que nós fundamos lá em 2004, se eu não me engano, queriam tirar o pastor. E falaram assim, vem porque você vai ser o pastor. Eu digo, eu não. Não conte comigo. Porque eu sei que isso é maldição para a minha vida. E se Deus ele não me quer aqui, então não conte comigo. Isso eu tinha 30 e poucos anos, ou menos. Porque desde pequeno eu entendi que a vontade de Deus ela precisa prevalecer na minha vida. Amados, Jesus Cristo é humilde. E muitas vezes a gente quer ser melhor que o nosso irmão. As pessoas, até algumas, brigam comigo. Pastor, por que você vive falando que é miserável pecador? Porque eu sou miserável pecador. Porque se eu subir aqui e dizer, eu tenho um conhecimento maior do que vocês, eu já estou
sendo anticristo, porque Cristo é humilde. Eu sou miserável, estou aprendendo e quero caminhar com vocês rumo à nossa pátria celestial, ao conhecimento da palavra, da verdade, para avançarmos juntos como igreja. Quero dizer a vocês, amados, essa igreja é uma igreja bíblica. Essa igreja é uma igreja que entende que a cruz é suficiente. Não é essa cruz aqui, que esse é o símbolo, mas é a cruz de Cristo, é suficiente. Nada do que eu venha fazer, nem querer fazer, vai nos salvar. Cristo já pagou o preço. Já foi, o preço foi pago. Por isso, amados, eu quero declarar, ano de 2026 vai ser o ano da unidade dessa igreja, em todos os aspectos. É ano de a gente se alinhar em todas as áreas. Em todas as áreas, amados. Nós precisamos tirar do nosso meio toda a crise de identidade. Sabe, quando a gente fica procurando nas coisas, é porque a gente não tem a nossa identidade definida, aí fica caçando. Ah, não, porque Júnior, é assim mesmo? Ah, tá bem. Ah, o outro Júnior, né? 2 Júnior aqui nas pontas. É assim mesmo? Aí, não, se eu tenho uma identidade definida, pode vir quem for, mas eu sei para onde eu vou, em quem eu creio, como eu tenho o meu procedimento. Cuidado! Cuidado! Você tem que acreditar na palavra. Principalmente hoje. Hoje que estamos... Amados, você abrir o YouTube, tem de tudo. Se você ficar caçando, vai ter tudo o que você imaginar e o que não imaginar. Eu não estou falando no mundo, no secular, porque lá é que tem mesmo de tudo. Estou falando igrejas, pregadores, desde aqueles que dizem, olha, o teu ano de 2026 vai ser uma bênção, vitorioso. Amém, eu desejo isso. Mas, amados, ninguém aqui chupa o dedo para dizer que tudo vai ser flores. Vamos ter lutas, vamos passar por situações difíceis. Teve até, né, uma amada irmã que me deu um presente no domingo passado e disse assim, pastor, estou lhe dando isso porque esse ano vai ser de choro. Mas não se preocupe, vai chorar de tristeza, mas também vai chorar de alegria. E eu disse amém. Amém. Porque o ministério, amados, ele também nos traz cálices amargos. O ministério também nos traz choro de tristeza. Mas também nos traz choro de alegria. Eu quero dizer, amada Igreja Batista Ágape, fundamente-se na essência do verdadeiro Evangelho. Fundamente-se em Cristo Jesus. Porque somente Ele pode fazer. E o dia que você me ver pregando outro Evangelho aqui, tenha liberdade de falar comigo. De maneira ordeira. Mas Deus me livre de abrir a minha boca para pregar um Evangelho diferente ao que está nesta palavra, que é viva e que é eficaz. Porque o dia que eu começar a acreditar outras coisas, eu terei a decência de dizer, entrego o meu cargo. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Ore ao Senhor. Pai, nesta manhã nós queremos, como igreja, nos colocar na Tua presença. Reconhecer, Senhor, a soberania de Cristo. A autoridade de Cristo sobre nós. O Senhor foi crucificado, foi ferido, foi moído, foi partido, foi dilacerado por nós.
E o teu sangue nos limpa de todo pecado. Pai, nos ajuda a ser uma igreja cristocêntrica. E nos livra de todo o vento de doutrinas que venham, Pai, nos tirar da essência do Evangelho. Nos ajuda a prosseguir. E na autoridade do nome de Jesus, como pastor desta igreja, eu declaro que todo espírito contrário, que todo engano do maligno, hoje está batendo em retirada em nome de Jesus. E que o Senhor vai nos conduzir em verdade. Porque o Senhor tem muito mais para nós. Porque o Senhor tem, Pai amado, muito mais para esta igreja. E o que o inimigo quer é nos distrair. Mas em nome de Jesus, com autoridade, declaramos, avançaremos e prosseguiremos rumo ao autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Nos capacita, nos orienta. Tira, Senhor, do nosso meio vento de doutrinas. Tira tudo aquilo, Pai, que não vem da Tua palavra. Nesta manhã, Senhor, nos declaramos. 2026 será o ano em que o Senhor vai nos dar muito mais unidade do que antes. Em todas as áreas. E, Pai, nós declaramos, Senhor, a suficiência do sacrifício da cruz do Calvário sobre nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o Teu nome.